Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Porque aqui está tudo ótimo, ainda mais agora com a sua audiência, com a sua companhia, porque estamos começando mais um episódio do NPA 360 e aqui você já sabe, é informação, dicas, conteúdos relevantes e o melhor de tudo, convidados especiais e de altíssima categoria. E antes da gente conhecer o nosso convidado de hoje, eu já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as novidades desse que é o meu, o seu, o nosso NPA 360. Dito isso, vamos então conhecer o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial, um grande amigo, o prefeito aqui do nosso município, José Carlos Baraldi. Baraldi, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma satisfação recebê-lo aqui no NPA 360. Obrigado, Marcinho. Eu que agradeço essa oportunidade, de poder estar participando aqui desse seu programa, desse seu canal. É de bastante relevância. A gente tem visto muitos comentários positivos desse programa que você está fazendo ultimamente agora. Baraldi, a gente sempre traz aqui os convidados, a gente sempre conta a história e a gente está falando hoje sobre a vida pública. A gente é um tema um pouco, às vezes, quando a gente fala em política, as pessoas acabam torcendo o nariz um pouco. A gente até recebeu na semana passada o João Pedro, vereador lá do município de Autônia, e eu vejo que é essencial a gente falar sobre esse assunto, porque a política é algo que interfere na nossa vida, e o que é bom a gente tem que trazer, a gente tem que falar das boas práticas, dos bons políticos. É por isso que a gente está trazendo, a gente trouxe o João Pedro, a gente já trouxe o Joel, o Iago, e hoje recebendo aqui o prefeito Baraldi. Mas antes da gente entrar um pouquinho adentro desse tema sobre política, conta pra gente um pouquinho da história do senhor na vida pública. Já são muitos anos aí, uma longa experiência. Recebemos na semana passada um jovem e hoje a gente está recebendo alguém que tem uma bagagem extensa aí na política, uma grande experiência. Realmente, Marcinho, a gente já tem algum tempo trabalhando no serviço público, e como político, já também há alguns anos eu fui vice-prefeito em 96, naquele mandato em 97 na realidade. A eleição foi em 96, E 97, depois fui novamente vice-prefeito, mas sempre trabalhando, no serviço público, sempre envolvido, na política também, não só no serviço público. E agora, em 2016, fui escolhido para ser candidato a prefeito. E a população me escolheu, achou que a chapa seria importante para aquele momento, e depois fomos reeleitos em 2020, então já estamos aí completando esse ano agora 7 anos de mandato como prefeito. E o que levou o senhor a entrar na vida política? Assim, teve alguém da família, alguém que o senhor se espelhou? O que levou o senhor a entrar na política? Na realidade, eu quando morava na área rural, no bairro Gurucaia, e eu fui convidado para vir trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quando fundou, em 82, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Foi bem o ano que eu casei, aí eu acabei mudando também, para a cidade, para poder trabalhar no sindicato. E o trabalho ali no sindicato não era um trabalho político, mas era um trabalho de envolvimento social, conhecendo todos os agricultores. Naquela época tinha mais de 1.000 associados, e era a gente que lidava com esse pessoal todo. E a gente foi adquirindo um conhecimento, e eu me inspirei na realidade e comecei a gostar realmente da campanha de fazer política, foi com o Padre Ernesto. Ele era um padre, ele lidava muito bem com a parte espiritual, mas a parte social, ele ensinava muito que nós, cada um, somos responsáveis de fazer com que a boa política seja implantada. Então eu tive isso como exemplo, e na época, se um dia tiver oportunidade, eu posso também colaborar como político. E a oportunidade surgiu, mais no futuro, e a gente, como eu disse, como vice-prefeito, depois 2 vezes, a esposa foi vereadora também, na época a gente se envolveu. E todo o tempo que a gente teve esse trabalho no serviço público, a gente teve envolvimento político o tempo todo, não só nas campanhas. Quem está, principalmente nos cargos que eu exercia, como secretário ou como chefe de gabinete, a gente tinha que estar envolvido com a política também, não só no serviço. E foi
Mais ou menos por aí. Agora, dizer assim que eu tinha um plano de quando, a partir de certa idade e tal, eu quero ser prefeito, eu quero ser político, vereador, alguma coisa, não. Foi acontecendo. Foi acontecendo porque a gente, né, foi se deixando levar e, como eu disse, tinha isso já em mente, né, que com a política, na política, a gente poderia estar colaborando. E eu creio que isso é realmente, como você disse no início, aí, o bom político, fazer a boa política, primeiro que você tenha a oportunidade de fazer realmente, né, esse retorno para a população, e, por um outro lado, menos, né, político malandro na política. Então, enquanto os políticos, né, os bons políticos, bem intencionados, não se dispõem, né, tem quem se dispõe. Então, eu vejo que seria interessante que todas as pessoas que pensam no bem-estar, né, ou realizar uma boa política, têm que fazer esse esforço também. Tem que inserir, né, nesse sistema, porque aí eu creio que a maioria, né, dos políticos vão estar com um bom pensamento, com uma boa intenção, e com certeza quem vai ganhar com isso é a população, né? Igual o senhor falou, né? Essa questão do Padre Ernesto, ela vem de longos anos, todos que a gente conversa, que viveram aquela época, e vejo que traz muito essa característica de todos que trabalham no setor público, que viveram aquele tempo, traz muito isso. O que ele passou? A gente já conversou com outras pessoas a respeito disso, mas o que ele passou em relação a essa questão da política mesmo, né? Fazer o bem comum? O que foi o aprendizado que o senhor trouxe dessa época, do Padre Ernesto falando especialmente? Interessante. A gente já tinha cargo na igreja, né, como agente pastoral, e ele, com essa visão que ele tinha, muita experiência, já ter vivido em Portugal, vivido na África, né? Aqui no Brasil já tinha também numa paróquia no estado de Minas. Então ele tinha uma vivência, uma experiência muito grande. E coisas que marcava quando ele fazia os comentários ou nas suas homilias, ele dizia que, né, você tem que ensinar a pescar, não dar o peixe. Eu me lembro desse ditado dele. Outra coisa, ensinar o Pai Nosso, a Ave Maria, para quem está com a barriguinha vazia, também não tem sentido. Primeiro você tem que ajudar a alimentar bem a pessoa, depois ensinar a rezar. Isso ele falava com as crianças quando ele falou de montar aqui, instalar a creche aqui em São Jorge. Era uma novidade, né? E ele dizia, não, nós precisamos instalar a creche para poder atender as crianças. Eles, quando for para a catequese, eles estão bem alimentados, aí você vai ensinar, eles vão aprender. Então, coisas assim que ele, né, mostrava na área da agricultura, ensinava as pessoas a sair da monocultura e diversificar as culturas, porque uma hora ou outra o café ia ter problema e as pessoas iam ter dificuldade para poder sobreviver. E, de fato, né, quem não procurou esse encaminhamento teve mais dificuldade. Quem procurou, que já tinha um pouco de café, mais um pouco de bicho da seda com amora, ou um leite, alguma coisa, teve essa transição da saída do café, né, da monocultura do café, foi mais fácil. E tudo experiência que ele trouxe, né, nas vivências, e é uma pessoa muito inteligente também. Então, eu fui aprendendo, como, né, muitos foram aprendendo, e ele dizia também que nós temos que politizar, nós temos que aprender a política, né, não deixar se levar pela política, tem que aprender. Então, eu estudei muito, li muito, acompanhei muito, me interessei, né? Quando via alguma coisa errada acontecendo na política, eu tirava isso como crítica, né? E quando as coisas boas, tirava isso como proveito. Então, devagar a gente foi aprendendo e, como você disse, então foi acontecendo, né? E aconteceu, estamos aí à frente já, né? Tenho certeza que a gente colaborou muito com esse município, né? Desde o tempo que trabalhava na agricultura, quando eu passei pelo sindicato, quando, né, exerci o cargo de servidor público, quando fui vice-prefeito por 8 anos também, e agora como prefeito. Tenho certeza que tudo isso ajudou, né, a gente a desenvolver, a construir esse município melhor ainda. A gente dizia no começo em relação a essa questão das pessoas, essa aversão à política que algumas pessoas têm, e inclusive pelos maus políticos.
Aí a gente sempre ouve dizer, né? Eu não vou me envolver com a política, porque senão eu me queimo, eu vou deixar. E aí vai deixando para os ruins, né? Vai deixando essa questão que nem o senhor falou. Se for deixar a política para quem é o ruim, que é só fazer o mal, a política cada vez vai ficar pior. Então, a gente precisa de fato se interessar, né? Porque os bons têm que sim se envolver, porque faz a diferença. E o senhor passou por toda essa trajetória. O que o senhor vê de mudança? Desde a época quando o senhor começou e hoje? Essa evolução da política. O que o senhor vê de principais mudanças? Olha, Marcinho, realmente é uma situação bastante complicada o Brasil, né? Nós estamos vivendo momentos aí, mas temos que acreditar que a política evoluiu, né? Ela tem que ser renovada, ela tem que, né, jovens têm que aprender a gostar, né, de fazer política. Não ficar só com as pessoas, né, de uma certa idade, que já tem mais experiência, que é importante, né, essas pessoas também, mas o jovem tem que aprender a gostar de política, a inserir na política, estudar, prestar atenção, né, para que e se dispor também a um cargo político, né? Porque com certeza ele vai aprender a gostar de fazer política, e a boa política, né? Então, depende muito da formação de cada pessoa, de como cidadão, né? Se ele tem uma formação na família, uma formação na sociedade, na comunidade, ele, aprendendo a gostar da política, com certeza ele vai ser um bom político, com certeza. Porque já vai trazer aquilo que ele já faz na vida lá fora, né? Se ele for uma pessoa boa, com certeza vai exercer um bom papel na vida pública, principalmente porque é algo assim, é uma grande responsabilidade. E o senhor, quando assumiu o cargo, né, a gente conhece a história, a gente tem acompanhado desde o início, o senhor passou por grandes situações, né? Grandes desafios no teu mandato, já estamos no 7º ano, né? 7 anos já de mandato, o ano que vem é o último ano. E o senhor passou por diversos desafios. Primeiro, né, pegar o município na condição que o senhor pegou na época, depois vem uma pandemia na sequência, e agora, nesse ano de 2023, até mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a questão da arrecadação do FPN, que deu uma queda, os municípios teve um pouquinho aí de dificuldade esse ano de 2023. Mas como foi esses desafios que o senhor encontrou ao chegar no cargo como prefeito? Realmente não é fácil, né? A gente já tinha uma certa experiência, mas sentar naquela cadeira, montar uma equipe e dar de cara, né, com tanto problema para ser solucionado, mas aquilo que eu disse para você, se a pessoa estiver preparada, né, se ele estiver preparado, tiver uma formação, né, tiver caráter, tiver força de vontade de lutar, e ele conseguir montar uma boa equipe, e com Deus na frente vai. Isso a gente é testemunha, você também é testemunha, que você teve todo esse tempo, né, próximo, junto aí, e você acompanhou. E mesmo, né, quando a gente achava que naquela questão da pandemia e não ia vencer, né, porque o noticiário era estarrecedor, só se falava que ia morrer todo mundo, ia morrer muita gente, né? E quem era o chefe no momento, né, o gestor do município, que tinha essa responsabilidade de conduzir todos os destinos do município, a preocupação era maior ainda, muito, né? Quantas noites de sono, imaginando para onde que ia parar isso, né? Se isso ia continuar, não tinha leito, né? E pessoal pedindo, pelo amor de Deus, arruma um leito aí, interna minha mãe, minha sogra, meu parente, e não tinha, era um problema no Brasil, não era um problema de São Jorge. Então, foram momentos muito difíceis, muito difíceis. Mas como foi também no início, em 2017, que nós pegamos o município, né? Pegamos numa situação muito complicada, mas dentro do primeiro ano nós já estávamos com o município bem equilibrado, muito bem equilibrado, não estava tudo resolvido. 2018, né, a gente conseguiu dar uma equilibrada melhor. 2019, quando a coisa começou a melhorar, né, 2020 veio a pandemia. 2019, 2020. Ou 20 e 21, né? Estou enganado. É 20 e 21. Então, foi logo no comecinho do ano 2020, e foram 2 anos muito difíceis.
Mas, né, com a colaboração da nossa equipe, com a colaboração principalmente do pessoal da saúde, né, que estiveram na linha de frente, fazendo os atendimentos, todas as outras equipes colaborando nas barreiras, né, ajudando a fiscalizar, ajudando a controlar, vencemos, né, vencemos graças a Deus. Então, por isso que eu falo que com Deus na frente, né, as coisas funcionam. Você tem que realmente acreditar e confiar que Deus está junto, que está puxando a frente, e nós estamos aí também lutando, não podemos, né, também esperar que tudo aconteça, tem que correr atrás, como a gente tem feito até agora. E uma coisa que eu era para ter falado naquele momento anterior ali, quando eu falei, né, da pessoa que tem caráter, a pessoa que tem, né, um discernimento, e principalmente uma vivência cristã, porque a política ela é muito atrativa. O cargo político ele é muito atrativo para você desviar. As ofertas elas são muito atrativas. Então, realmente, a pessoa tem que ser muito firme, né, na posição, na questão do caráter, na questão da transparência, da honestidade, porque ela é muito atrativa. Então, mas eu tenho uma grande esperança, como nós falamos aí, da juventude que está, né, se disponibilizando a entrar na política. Eu tenho uma esperança muito grande que nós vamos reverter essa situação. O Brasil vai reverter essa situação, né, porque o Brasil é muito rico. O povo do Brasil é trabalhador, é batalhador e produz e gera muito imposto. Ele só tem que ser melhor controlado, né, melhor aplicado. E só se consegue isso se for feito com bastante honestidade, com transparência, com seriedade, né? Eu tenho confiança que o Brasil vai se encaixar, vai entrar nessa linha por causa da juventude que está vindo aí. E a gente falava em blocos anteriores sobre essa questão de responsabilidades. Muitas vezes a gente começa a jogar responsabilidade pro político, aquele que desvia recurso público, aquele que rouba, aquele que faz as coisas erradas, e a gente joga total responsabilidade no político, mas quem tem a responsabilidade somos nós, população, que escolhemos e colocamos lá. Então, se a gente começar a tomar consciência de escolher bons políticos, até esse é o intuito do nosso programa, falava isso com o João, a respeito da gente também começar a divulgar os bons políticos. Porque na mídia a gente só vê notícia ruim. Aqueles que são bons às vezes nem aparecem, fica ali ofuscados. E as pessoas acabam não vendo quem são que faz os bons trabalhos. Então é importante a gente trazer isso. O senhor falava também sobre a questão de equipe, né? O senhor montou uma equipe assim comprometida, unida. Você vê que está todo mundo no mesmo propósito. Nesses anos do senhor de mandato, qual que é a importância da equipe no teu trabalho, na tua gestão? Eu acho que é de suma importância, Marcinho, porque o prefeito sozinho, ele não tem como, né? Ele não tem como estar em todos os lugares, né? Se é um operador de máquina que está lá numa propriedade rural, se é o médico que está consultando, uma enfermeira acompanhando, se é o gari está varrendo a rua, então ele tem que ter uma equipe que gerencia tudo isso. E parte do pressuposto que essa equipe tem que ser da sua confiança, né? Tem que ser pessoas bem escolhidas, né? Confiável pelo gestor, pelo administrador, que é o prefeito, e com certeza, lógico, tem tropeço, tem problema nessa caminhada toda, mas tem que manter o diálogo, acompanhar, e as coisas vão se acertando, as coisas vão melhorando. Mesmo que, né, dentro de equipes sempre tem um probleminha aqui, um probleminha ali. Mas nós temos, né, além de ser uma equipe comprometida, uma equipe responsável, nós temos essa facilidade de gerenciar a questão do relacionamento também. E a gente sabe, né, em outros setores, em outros, né, municípios, talvez em estado, na União, né, cada um tem o seu modo de governar. E nós temos o nosso, que as equipes, elas tem que ter o entrosamento, porque é uma máquina, é uma engrenagem funcionando. Se uma engrenagem está funcionando bem e a outra está caminhando para trás, as coisas não vão. Então, mesmo encontrando algumas dificuldades nessa questão de relacionamento, mas eu tenho momento que eu sempre falo, né, sempre elogio a equipe, é momento agora também, né, nessa fala, de elogiar a minha equipe. Dizer que tudo isso que nós conquistamos, todo esse trabalho que já está inteirando agora 7 anos,
todo esse desenvolvimento, esse progresso que nós tivemos aqui em São Jorge do Patrocínio, eu devo, né, à equipe, toda a equipe, né, de servidores, principalmente aos que têm comando, né, aos que gerenciam junto com a gente, e toda a população que luta. Toda a população. Nós temos uma população... exatamente. Nós temos, como eu falei, que o brasileiro é batalhador, é lutador, é trabalhador. São Jorge do Patrocínio é um grande exemplo, né? Você pega o trabalhador rural, está lá mexendo com o seu leite, com o bicho da seda, com a amora, está lá mexendo com o cafezinho, está mexendo com a pastagem. Então, é um pessoal que luta, não desanima. Você pega o empresário, passou também essa fase da pandemia, alguns reduziram, diminuíram um pouco, né, mas não fecharam as empresas. Hoje continua aí, as coisas estão acelerando novamente, né, graças a Deus. Então, nós temos um povo batalhador. Então, todos esses méritos não é do prefeito, não é do nosso vice-prefeito, que nós temos o Ronaldo, que está sempre junto nos acompanhando também. A Câmara de Vereadores, né, temos aí da base nossa, nós temos 6, né, vereadores e vereadoras, mas toda a Câmara, né, quando a gente encaminha os projetos, sabe que os projetos é de interesse da população, né, a gente não tem tido problema em aprovação dos bons projetos. Então, é uma soma, né, de esforço, de responsabilidade, como a gente falou, e com isso o município realmente continua caminhando bem. E quem ganha a população, né? Um trabalho conjunto, e quem ganha a população, porque nesses 7 anos foram várias conquistas, o que nós vamos falar no próximo bloco de algumas delas, principalmente na questão da pavimentação rural, que era um sonho da nossa população e que hoje já é uma realidade aqui no nosso município. Então a gente vai para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta com o NPA 360. Chegamos na época mais esperada do ano, onde temos a oportunidade de celebrar e presentear quem a gente ama. E por falar em presentear, a Padroeira Casa Construção e Tintas preparou para você ofertas imperdíveis, com as melhores condições de pagamento. Venha até a nossa loja, porque o melhor presente, com o melhor preço, você só encontra aqui, na Padroeira Casa Construção e Tintas. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande, móveis e granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o prefeito Baraldi, o prefeito aqui de São Jorge do Patrocínio. A gente falava um pouco sobre a história dele na vida pública e agora a gente vai falar um pouco das conquistas que ele obteve nesses quase dois mandatos, né? Já está finalizando aí o segundo mandato, já são 7 anos aí à frente do município. Baraldi, eu me recordo que na campanha do seu primeiro mandato, quando o senhor ganhou, as pessoas perguntavam em relação à pavimentação asfáltica. E me recordo disso, que o senhor nunca prometeu. Falar, não, eu vou fazer, mas o senhor prometeu trabalho e que ia tentar lutar em busca disso, né? Que era um sonho da população e conseguiu. Como é que foi esse trabalho, né? E como tudo começou a ser desenhado, essa questão da pavimentação rural? Então, como eu disse, a gente sempre trabalhou, né, no serviço público, e desde 85 que eu estou, né, na prefeitura, passei por vários setores. E em 2012, né, nós tivemos uma campanha política aqui, que até hoje não está mais, né, faleceu, o Aguinaldo Gouveia, e eu ajudei na coordenação da campanha dele. E ele, junto com a gente, discutindo o plano de trabalho, a gente já pensou lá atrás, né, em fazer pavimentação rural. Ele ainda dizia, ó, nós temos 3 saídas aqui, 3 estradas mestres. Se cada ano a gente conseguir 1 quilômetro para cada saída, né, nos 4 anos,
a gente vai ter mais de 1 quilômetro em cada saída. Se fazer isso, daqui 10 anos tem 10 quilômetros, daqui 15 anos tem 15 quilômetros. Então, mas aquilo ficou na época, a gente, né, perdeu a eleição, e quando em 2016, né, a gente projetou o nosso nome lá para ser candidato, né, a gente retornou essa ideia, essa sugestão, como prioridade pavimentação rural. Primeiro, que já estava nos nossos planos, né? E segundo, que o trabalhador rural, a gente via assim, como eu fui trabalhador rural também até os 25 anos, morador, né, que mora na roça, ele também tem, né, os seus direitos de ter um espaço, uma estrada, para ir e vir com mais segurança, com conforto, né? Ele pode morar hoje na propriedade rural e ter o mesmo conforto que tem na cidade. Ele já tem internet, já tem energia, né? Tem tudo lá na área rural. Por que não também uma estrada pavimentada? E aí começou, né? Já que era um projeto nosso, um dos grandes objetivos da nossa administração, que estava lá no nosso plano de governo, nós começamos a correr atrás, porque a pavimentação é um investimento muito alto. O município sozinho não consegue, né? A não ser que seja um município muito rico. Mas o nosso município tinha certeza que a gente não conseguiria sozinho. Então nós começamos a buscar exemplo, como que municípios, né, que já estavam fazendo pavimentação rural, qual o caminho que eles seguiram, onde que eles procuraram, o que que eles fizeram, né? E aí devagar a gente começou, né, com os nossos representantes, principalmente agora foi, né, na gestão passada do governador Ratinho, né, com a ajuda do trabalho do Alexandre Cury, né, contratamos um bom engenheiro, que é o melhor começo, é você ter um bom engenheiro. E aqui na nossa região, engenheiro que faz projeto de pavimentação asfáltica é raro, é difícil. Então nós contratamos, né, um bom engenheiro e montou-se o primeiro projeto, ficamos aí lutando com um projeto de R$500 mil. Terminou o governo da Cida Borghetti e nós não conseguimos. Quando entrou o governo do Ratinho, da gestão passada, aí eu fui atrás, né, e começamos a solicitação, começamos os pedidos, e aí dos primeiros, né, 500 mil que nós tínhamos lutado e não conseguimos, nós conseguimos 2,5 milhões, né? Então foi uma luta, mas uma luta incansável, né, de solicitação, de pedido, apoio do deputado, bom projeto que tinha sido realizado. Foi quando a gente fez, em 2020, inaugurou, né, um trecho para sair da Serra, sair daqui para Vila Oriental e saída para Gurucaia, e também, né, a Vila Rural. A Vila Rural, exatamente. Então foi assim, né, uma vitória muito grande, né? Temos, lógico, como eu disse, agradecer, né, toda a nossa equipe que lutou, que ajudou nos projetos, que manda muito, é um bom projeto, né, e está na hora certa, e também o nosso governo. Eu aproveitei também um momento que nosso município, em 2018, foi? Na eleição. 2018, né, que o Ratinho se elegeu, foi 18. Então, naquela eleição, São Jorge do Patrocínio, proporcionalmente, foi o município que mais deu voto para o Ratinho. Então, o primeiro contato que eu tive com o Ratinho, nós já conversamos sobre isso, e ele mesmo já disse, olha, você foi campeão de voto lá e tal. Então, aproveitei isso também, já que o município, né, tinha tido a maior votação, né, proporcional para o governo do estado, então a gente utilizava isso também, chegava nas secretarias, né, nos secretários, e fazia essa cobrança. Então teve esse retorno. Mas não paramos aí, porque a gente teve recurso também do governo federal, através de deputado federal. Naquela época a gente tinha o Esperafico, o Evandro Roman, né, que mandou recurso também. E juntando recurso federal, recurso estadual, que foi a maior parte, e as contrapartidas do município, que a gente também sempre teve, né, recurso em caixa para fazer essas contrapartidas, a gente conseguiu, estamos já passando de 20 quilômetros, né, de estrada pavimentada. E estamos agora com alguns trechos já licitados, né, para iniciar.
Estamos fazendo esse outro pavimento urbano aqui, os 5 milhões, né, chama Asfalto Novo, Vida Nova, mas o tempo, como está chovendo bastante, né, está barrancado ali e não está evoluindo. Mas isso já está licitado, mais um trecho aqui para São Henrique também, quase R$800 mil, que já está licitado também, só a hora que o tempo der essa melhorada já vai executar, a hora que terminar a sede, né, e vai executar, porque é a mesma empresa que venceu. E não vamos parar aqui, eu tinha, assim, no meu plano de governo, né, meu, do Tinte, dos nossos vereadores, que trazem as solicitações para nós, o projeto era, e é ainda, né, até o final do ano que vem, levar pavimentação até no Rio São João, pela Serra das Flores, até lá no posto fiscal, lá no Correntão, que chama lá em cima, né, na PR lá, e também aqui até no Portal. Temos aí um namoro agora com a Itaipu, né, e que tem uns compromissos, não sei se vai conseguir concretizar, mas se concretizar também essa parceria com a Itaipu, se a gente não conseguir tudo, mas vai faltar muito pouco. E a gente tem visto, Baraldi, que esse investimento, porque é um investimento, né, no município, a gente vê um retorno por parte do pessoal que mora na área rural, porque eles também agora estão investindo mais nas suas propriedades, estão permanecendo. A gente está vendo um movimento da juventude de ficar nas propriedades rurais, a modernização também, né, principalmente na área da pecuária leiteira. A gente tem visto muito esse movimento. Então, o senhor vê também que esse investimento ele beneficiou diretamente na questão do investimento do produtor rural também, no setor da agricultura, né? Com certeza, com certeza. É aquilo que eu disse, né, o produtor rural também merece ter uma via pavimentada, uma estrada pavimentada, para ele também ter mais conforto, mais segurança, né? Sem contar, Marcinho, que eu estive conversando na região, a gente sempre está conversando com outros prefeitos, com pessoas que moram em outros municípios, né? A terra aqui, né, um alqueire de terra, ele tem valorizado muito por causa da questão do asfalto. A gente tem pessoas que procuram, rapaz, se você souber de um sítio assim e tal, lá, eu estou sabendo que as estradas estão sendo pavimentadas, se você souber lá, eu tenho interesse de comprar e tal. Então, a gente percebe que isso também ajuda, fomenta a economia, né? Valoriza a propriedade. Eu me lembro dos primeiros trechos que foram feitos aqui, se vendia a terra a 100 mil, um alqueire. Né? Quando começou os asfaltos, nesses trechos que eu falei, a terra, você não achava nada menos de 150. Questão de 90 dias. Então, né, você imagina quanto que é a valorização. Lógico que o cara não tem a propriedade para vender, mas é um capital. Né? E o capital subir assim de uma hora para outra, isso é porque, né, o município, a administração, a gestão, né, tem dado certo e tem levado aquilo que o produtor está lá, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele merece. Então, possivelmente, isso vai ajudar ele a ficar lá, o filho dele, né, vai casar, vai permanecer nessa propriedade, trabalhando, produzindo. Por quê? Porque ele tem conforto, né, tem facilidade para continuar morando lá e, em vez de ficar morando na cidade. Muito mais econômico morar na propriedade rural do que morar aqui na cidade. E interessante que esses asfaltos não têm custo. Né? Nós que moramos aqui na cidade, né, na frente das nossas casas, o asfalto que passou ali foi pago. Né? Divide lá por metro quadrado e tal, e cada um paga uma parte. E esses asfaltos que está acontecendo na área rural, né, sem custo para o produtor. Então, além de valorizar a propriedade dele, ele não precisou fazer investimento. Baraldi, além dessa questão da infraestrutura na questão de pavimentação, eu vejo que também a administração do senhor tem um foco na questão também dos prédios, veículos, no setor da saúde, da educação. Também tem esse olhar voltado como um todo, né? Como é que é isso também na gestão do senhor? Além da pavimentação, que foi muito importante para o município, mas nós também temos os outros setores, né? Questão da saúde, educação, como eu já falei, melhorias em prédios, nos CMEs. A gente tem visto isso sempre em benefício da população. Como é que o senhor tem trabalhado isso na administração? Realmente, a gente tem focado todos os setores, né? A educação,
o pavimento rural, como eu disse, era um dos objetivos, né? E que não tinha mais de 40 anos e não tinha acontecido ainda. Então, realmente, a gente focou bastante nessa questão do pavimento rural. Mas não deixamos de lado a área da educação, né? Os 2 CMEIs e a escola João Batista de Melo, são 3 escolas que nós temos, e a Casa Familiar Rural, todas elas passaram por ampliação, reforma. Hoje, principalmente o CMEI Padre Ernesto, ele não tem fila de espera, né? Quando a gente pegou, nós tínhamos fila de espera, e de lá para cá nós já construímos, eu não tenho bem certeza, mas ampliamos mais 5 salas, né? E essas salas, todas elas hoje estão ocupadas. Então foi bastante recurso também aplicado na área da educação. Na saúde, a gente teve, né, a reforma do hospital, que ficou mais de R$1 milhão, né, do governo do estado. Não chegou a 600 mil, mas como atrasou por causa da Covid, aí as coisas subiram muito, o município teve que arcar com a diferença. Então foi mais de R$1 milhão, mas hoje o nosso hospital é um hospital, né, de primeiro mundo, né, totalmente reformado, e ainda temos mais investimento, porque ele foi reformado internamente, né? A parte externa não foi mexido, mas temos agora aí a possibilidade de fazer, estão aguardando a liberação de recurso da Secretaria Estadual de Saúde, para nós também fazer a parte externa. Então, todos os setores, na geração de emprego, né, dá a impressão, mesmo com esse período complicadíssimo aí, né, da Covid, nós tivemos, né, várias ampliação, tanto de prédio como de ampliação também de geração de emprego. No Café Noroeste, né, no Beto Cerealista, né, da torrefação. Nós tivemos, em vários setores, nós fizemos, né, ampliação e com isso ampliou a produção, que gera tributo, né, e ampliou também a geração de emprego. Na área social, né, evoluímos muito também hoje. Quando eu peguei, nós tínhamos em torno de 190 famílias, né, de Bolsa Família, na época, e hoje nós temos, acho que não chega a 100. Isso significa o quê? Que foi cortado? Não, as famílias evoluíram. Eu ouvi dizer uma vez uma frase que marca, né? O melhor programa de assistência é quando as pessoas saem dele, não quando elas entram, né? E quando entram muito no assistencialismo é porque alguma coisa está errada. Exatamente. Né? O melhor, né, o programa social é a geração de emprego. É ele trabalhar, ganhar o seu dinheiro, né? Receber, gastar do seu modo, né? Então, nós fizemos isso, né? Continuamos fazendo. Hoje, a geração de emprego dentro do município já, né, há algum tempo que falta, né, está sobrando emprego, falta mão de obra, e as fora do município, né, que a gente mandava o pessoal para a Cevale, né, chegou o momento aí de quase 200, né, pessoas trabalhando lá na Cevale. Hoje ficou mais fácil porque tem a Levo aqui em Iporã, né, e temos outras oportunidades. O frigorífico lá de Iporã também está precisando, mas está muito difícil de arrumar. A mão de obra está escassa. Aqui para o município, aqui no município está escassa para trabalhar dentro do município, setor de confecção, nas empresas, os pedreiros, servente pedreiro, está difícil. E para fora também está. Então significa, né, que as pessoas estão, né, passando por um momento melhor. Né, de que quando fala de 12, 13 milhões de desempregados no Brasil, né, nosso município está faltando gente para trabalhar. Emprego está sobrando. E essa questão dessas conquistas também, a gente vê muito, o senhor falou até do governador, esse bom trâmite que o senhor tem com o governador Ratinho. E a gente tem visto desde a primeira, não é na segunda gestão, é desde a primeira gestão dele, agora está no segundo mandato, né, iniciando o segundo mandato, primeiro ano dele. E a gente vê que desde o começo, desde o mandato anterior, ele tem dado uma abertura muito grande aos municípios, principalmente aos municípios pequenos, que a gente sabe que, pensando politicamente, para um governador, o mais interessante é investir nas grandes capitais, nos grandes centros, porque tem mais voto. Infelizmente, ficava-se muitos municípios pequenos, ficavam com o que sobrava. E hoje a gente vê um movimento contrário, que a gente vê esse olhar muito
com muita atenção do governador para os municípios pequenos. A gente vê o caso de São Jorge, a gente vê Esperança Nova, os municípios vizinhos aqui. Qual que é a importância desse bom trâmite e dessa abertura do governador Ratinho? Então, a gente aprendeu a conviver com o governador Ratinho. Realmente ele é um governador municipalista. Ele foi criado no interior, né? Ele conhece a vida do interior, dos pequenos municípios, e ele tem dado assim muito ênfase a melhorar a vida das pessoas que moram nos pequenos municípios. A exemplo desse pavimento urbano que eu acabei de falar agora aqui, Asfalto Novo, Vida Nova, ele fez na primeira etapa municípios até 7 mil habitantes. São os menores dos menores. 150, mais ou menos 150 municípios com menos, né, de 7 mil habitantes, que tiveram benefício aí de até 5 milhões, né, para poder pavimentar ruas e espaço que ainda não estava pavimentado. Junto com isso vem calçada, aí tem mais direito de luz de LED, vai trocar, arborização. Então, melhorar a cidade. Melhorando a cidade pequena, né, dando condições da cidade pequena sobreviver, subsistir, as pessoas não vão encher, né, a cidade, as margens da cidade grande, que são as capitais, que é a capital, Curitiba, que são as grandes cidades. Então, pode ver que o fluxo hoje de pessoas que saem de município do tamanho do nosso e vários outros que tem na região, você não vê quase ninguém falar que a família foi embora. E teve um período aqui que era, né, semanalmente, 8, 10 famílias iam embora, o ano inteiro. Então, isso foi, né, na periferia das grandes cidades, que o cara chega lá, não tem dinheiro para ir morar num centro, num lugar maior. Então, chega lá, o Estado tem que ajudar a fazer o asfalto lá, né, a fazer a galeria, fazer rede de esgoto, posto de saúde, escola, hospital, nesses bairros que estão crescendo. E sendo que aqui já tem o posto de saúde, já tem o asfalto, né, já tem tudo aqui. Então, se puder segurar o morador, a população no seu município, no lugar que ele gosta de viver, é muito melhor para todo mundo, inclusive para a população que quer ficar aqui. Não quer ir embora. Eu me lembro quando meu pai, na década de 80, final da década de 80, foi embora. Meu pai e meus irmãos, né, foram tudo para a região metropolitana de Curitiba. Estão bem também lá hoje, estão vivendo e tal, mas ele não queria. Meu pai vem aqui passear aqui em casa, fica aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele quer ir passear nos antigos amigos, na propriedade, ir lá andar no pomal, andar no meio da lavoura, que ele até hoje, né, ainda gosta da área rural. Então, se dependesse dele, não tinha saído daqui nunca, né? Mas foi um momento daquela evasão, né, do êxodo rural, e hoje a gente pode ver que nem só não está acontecendo quase o êxodo rural, bem menos, e o êxodo da cidade pequena para a cidade grande quase que acabou, né? Então, eu vejo que o Paraná, por isso o Paraná está evoluindo, está crescendo. É um dos melhores, né, estados de índice de desenvolvimento do Brasil. Por isso também, né? Porque as pessoas se mexendo muito, ele não vai se estabilizar. E com isso o município também não se estabiliza e o Estado a mesma coisa, né? Então eu vejo que o Ratinho tem esse olhar municipalista e ele realmente não é só no discurso, na prática, né? Ele olha para os municípios. Esse que eu falei do asfalto de até 7 mil habitantes, ele já lançou o outro grupo agora que é de 7 a 12, né? E é para chegar até os 25 mil habitantes. Então, com certeza as cidades do Paraná, dentro de pouco tempo, elas vão estar bem melhor do que outros estados, né? Por causa que o governo está olhando, está vendo e está sentindo a necessidade e está ajudando os municípios a crescer e desenvolver. E aí a prática da boa política, a política pensando de fato na população, de quem está lá na ponta, quem precisa de verdade. E a gente vai para mais um intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar sobre algumas conquistas ainda que estão por vir, né? A gente vai falar também, a gente até citou no primeiro bloco, no comecinho lá, sobre a questão da arrecadação, que os municípios passaram um pouco por dificuldade. O prefeito vai estar aqui para explicar um pouquinho. Algumas pessoas não entenderam alguns cortes que teve que ser feitos. Então, é uma oportunidade aqui do prefeito estar explicando também essa questão do FPN, que foi que teve uma redução esse ano, tá bom? Então a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso NPA 360.
Chegamos na época mais esperada do ano, onde temos a oportunidade de celebrar e presentear quem a gente ama. E por falar em presentear, a padroeira Casa Construção e Tintas preparou para você ofertas imperdíveis, com as melhores condições de pagamento. Venha até a nossa loja, porque o melhor presente, com o melhor preço, você só encontra aqui, na padroeira Casa Construção e Tintas. Há mais de 25 anos, a Ilha Grande é referência na fabricação de móveis planejados. Desde o projeto à instalação, nossa prioridade sempre foi pela qualidade. E agora, além dos móveis, também trabalhamos com mármores e granitos. Contamos com uma equipe de profissionais especializada, entregando aos nossos clientes um serviço de qualidade e com garantia que você só encontra aqui. Ilha Grande Móveis e Granitos. Aqui, o teu sonho é na medida certa. Estamos de volta com o nosso NPA 360 e hoje recebendo aqui o prefeito Baraldi, prefeito aqui de São Jorge do Patrocínio. A gente já falou no primeiro bloco sobre a questão da história dele na vida pública, falamos também das conquistas, né, na pavimentação rural, e agora chegou a hora de a gente falar sobre a questão que aconteceu esse ano. É até bom esse espaço, prefeito, para o senhor poder estar explicando para a gente essa questão da queda na arrecadação. Esse ano de 2023, os municípios passaram aí por um período aí bem complicado, principalmente nessa questão da queda da arrecadação. Como é que foi aqui no nosso município? Realmente foi e está sendo ainda, né? O ano 2023 não está sendo muito bom, vai ficar na história para os administradores, tenho certeza, e para o Brasil inteiro. Não é só para o Paraná, não é só para a nossa região ou São Jorge. A gente está acompanhando aí, você vê que mais de 50% dos municípios que tem no Brasil tem 5.500 municípios, quer dizer, significa que mais de quase 3.000 municípios já vem no vermelho desde agosto, setembro, já vem no vermelho. Significa que tem débito. Quando chega agora final de ano, é 13º, é um terço de férias, né? A despesa dobra, mais do que dobra. E se já vem, né, com dificuldade, no vermelho, como é que vai terminar o ano? E não tem tido assim, o governo tem feito uns compromissos de fazer umas complementações, né, que ficou para trás e tal. Devagar ele está passando, né, repondo um pouco, mas ele vai repor o quê? Segundo, né, a informação, ele vai repor baseado naquilo que recebeu o ano passado. Então o município, se ele recebeu 1 milhão ano passado, ele garantiu que até dia 31 de dezembro, agora, ele não vai receber nem um centavo a menos de 1 milhão. Só que nesse período de um ano nós já tivemos inflação, né? Tudo subiu, salário subiu, né? Energia subiu, combustível subiu, quer dizer, de todo jeito vai faltar para complementar. Se a receita vai ser igual ao do ano passado, as coisas subiram esse ano, então o município que não tiver preparado, ele vai ter muita dificuldade para fechar as contas. Nós mesmo, né, já foi dito, já foi divulgado, né, não tenho vergonha de falar que esse ano foi um ano muito difícil, muito mais difícil que os anos da pandemia, né, em termos de receita. A nossa perca do FPM, que todos os municípios perderam, né, no Brasil, mas nós também tivemos perca do ICMS, que é estadual, porque nós temos, né, uma receita significativa do nosso município, é o ICMS ecológico. E ano a ano nós vamos perdendo, porque entram novas áreas, novos municípios, né, e o bolo é o mesmo. Só aumenta a fatia. O bolo é o mesmo, então você vai diminuindo, fracionando cada vez mais. Então, o município que tinha essa receita, que recebia, né, uma quantidade razoável, ele vai sentindo ano a ano. Então, esse ano também nós estamos recebendo, né, próximo aí 1 milhão a menos de ICMS ecológico, a menos, né? Então, se nós tivesse aí esse 1 milhão, era 1 milhão de investimento que a gente podia estar fazendo. Se estamos tocando, né, o município com o recurso que está aí hoje, se tivesse recebendo a mais,
então nós estaríamos tendo recursos para fazer mais investimento. Então, por isso é a dificuldade desse ano 2023. A gente sabe que é troca de governo, tanto federal que nem estadual, né? Mas nós, município pequeno, dependemos desse recurso. Né? Todos os municípios pequenos, eles dependem do FPM, que é um repasse, Fundo de Participação dos Municípios, que é um repasse do governo federal, e do ICMS, que é um repasse do governo estadual. E são os dois maiores recursos. E os municípios pequenos dependem desses dois maiores recursos. Todos os dois, para nós, né, todos os dois teve queda. Então, está vendo aí, estamos aguardando até o fim de dezembro agora, essa complementação, né, que foi prometida pelo governo. Já alguns recursos já caíram, mas não caíram todos ainda. E a gente vem lutando desde fevereiro, quando a gente percebeu, né, que no final do ano passado, janeiro, já tinha tido queda. Então nós fizemos uns ajustes desde fevereiro. Então o município que tardou aí para fazer esses ajustes estão em dificuldade maior ainda. E nós, pode ser que não vai sobrar recurso esse ano, recurso livre, recurso passado um ano para o outro, mas nós vamos pagar todas as contas, vamos fechar. Mesmo que o saldo não for, né, não for grande, mas o importante é que nós vamos cumprir com todos os nossos compromissos, todos. Salário, 13º, 1/3 de férias, pagar todos os fornecedores, com certeza. E eu falar para você, Marcinho, e para todo o pessoal, que temos a agradecer a Deus, porque teve momentos aí que a gente achou que realmente ia virar mês e nós não íamos pagar os compromissos, né? Todo mundo conhece o nosso comportamento, as nossas atitudes, né? Eu tenho o secretário de Fazenda, que é o senhor Antônio Passarella, que é uma pessoa muito honesta, muito preocupada, né, para lidar com o dinheiro público. E ele tinha dia que ele... essa noite eu não dormi, prefeito, eu acho que não vamos fechar esse mês e tal. Quando dava certinho, pagava aqui, pagava ali, olha, graças a Deus fechamos. Não sobrou, mas fechamos. Então, foi mês a mês, está sendo, né, esse ano, mês a mês, dessa maneira. Mas agora, como nós já estamos aqui, né, meados quase de dezembro, nós já temos as estimativas, já temos tanto da receita que nem da despesa, então já temos certeza que nós vamos fechar. Graças a Deus, porque todo o esforço da nossa equipe, compreensão da nossa população, quando foi explicado, né, nós estamos fazendo alguma redução, algum ajuste para poder não entrar em dificuldade. O que é entrar em dificuldade? Ficar devendo. Se você não conseguiu pagar esse mês, o mês que vem você já ficou com uma parte de dívida e se a arrecadação não melhorar, você vai aumentar a dívida. Então, essa é a grande preocupação do gestor. Ah, prefeito, mas isso é ruim, é ruim falar assim e tal, mas tem que falar. É melhor, né? É como um pai, quem não tem a condição de comprar aquilo para o filho, ele explica para o filho, faz o filho entender que naquele momento não pode. Do que fazer o gosto do filho e depois ficar devendo. E começar a receber cobrança em casa, né? A coisa já começa a ficar complicada. A prefeitura não é diferente. Então, a gente tem que, né, conduzir com muita seriedade, com muita responsabilidade. E agora a gente fica na expectativa que o ano que vem, né, possa ser melhor que esse ano. Claro, sempre essa, né, a nossa fé, a nossa expectativa de que o ano que vem vai ser melhor que esse ano. Né? Então, a economia, a gente percebe, hoje estive conversando com alguns empresários, e eles estão animados que, né, o ano que vem vai ser diferente, a economia vai melhorar, né? E é assim que as coisas vão melhorar para todo mundo, né? Vai melhorar para quem trabalha, para quem produz, para quem vende, para quem recebe. E o município, né, o repasse que vem para o município depende disso, né? Conforme funciona a economia, se ela está no auge, está melhor, vem mais recursos. Se ela cai, as pessoas consomem menos, gastam menos, nós recebemos menos recursos também. É uma roda, né? Da mesma forma, quando dá certo, é um trabalho conjunto, né? Quando também tem dificuldade, também tem tudo isso. É uma roda que vai girando e tem que, sim, fazer essa gestão com responsabilidade. E aquilo que o senhor falou um pouco antes, né? Nos blocos anteriores, sobre essa questão do cargo. Ele é muito atrativo, ele é muito bom. E eu creio que, para o senhor, gostaria de fazer muita coisa, né? Mas... Muito.
Se pegar e falar, opa, peraí, se eu não frear aqui, vai trazer dificuldade lá na frente. Se não apertar aqui, eu não consigo fazer aqui. Então tudo tem que ter um ajuste. Aí que se chama gestão, né? Tem que gerir algo, e principalmente, seja no momento bom, mas também no momento de dificuldade. Exatamente. O bom gestor, ele vai mostrar habilidade, né, na hora que for ruim. Porque quando está tudo bem, né, sobra dinheiro, se fizer um investimento errado, fizer uma aplicação errada, não aparece tanto. Mas na hora que as coisas não estão bem, é a hora que você tem que ter o ajuste de tudo, que aí não pode faltar, né? E aí a hora que você vai enxergar isso, não é depois do acontecido, né? Você tem que prever antes, aplicar bem, né, o recurso. Mas viu, Marcinho, eu volto a repetir, tendo gestão, né, for um bom gestor e fazer a gestão com honestidade, né, com transparência, olha, o Brasil vai superar. Eu posso dizer que se as coisas funcionarem assim, vai ser um dos melhores países do mundo para se viver, para se produzir, para se trabalhar. Com certeza. É só melhorar essa questão, né, de gestão, ser uma gestão séria, sem desvio, sem problema, né, na aplicação dos recursos, porque o que nós pagamos de impostos, o que o brasileiro paga de imposto é suficiente para ter uma boa educação, uma boa saúde, né, umas boas rodovias, tudo. Com certeza, se for bem aplicado, o que se recebe, o que se paga de imposto hoje, tranquilamente dá para tocar o país como um país de primeiro mundo. Com certeza. E isso cabe a nós, a nossa responsabilidade como cidadão na hora de chegar lá e digitar o nosso candidato. A gente escolher os nossos representantes é muito importante. Por isso que eu digo, quando você ouvir falar de política, eu não torço o nariz não, porque ela vai fazer toda a diferença na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos, principalmente no futuro. Então, cabe a nós exercer o nosso papel, a nossa responsabilidade, desde na parte de escolher os representantes, como também se colocar à disposição desses cargos públicos. Mas, Baraldi, nesses anos de vida pública, o que mais o senhor aprendeu e o senhor leva como legado na vida pública? Olha, foram várias lições, né? Como pai, né? Como esposo, como agente político, né? No cargo. Foram várias lições. E que não tem uma receita, né? Ela vai acontecer. Você tendo uma base alicerçada, uma base firmada, ela vai acontecer. Primeiro, dessa base, o alicerce é Deus. É o nosso Pai poderoso, que nos dá vida, que nos dá, né, sabedoria, que nos conduz na nossa vida. Depois você tem que ter um apoio, né, na família, senão um político falar para você, um político, se ele não tiver o apoio da família, ele vai conduzir com muita dificuldade, porque precisa muito. E aí depois, aquilo que eu disse, né, ter uma boa equipe, uma equipe confiável, que te represente aonde você estiver, aonde essa equipe estiver. E então, assim, um pouco de gestão que a gente aprendeu, o que eu vou levar de lição realmente, é isso que eu consegui fazer da minha vida. Como eu disse, né, um jovem recém-casado, saindo da roça e vindo para a cidade, né, mas num período que tínhamos aqui uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com muita experiência, e que eu comecei a prestar atenção nisso, né? Então, eu tenho hoje, né, tudo isso que a gente conseguiu construir, eu consegui com a família, né? Graças a Deus, hoje eu tenho só a agradecer pela família que tem, né? E a esposa, que tem me ajudado muito, né? Os 4 filhos, né? São 2 casais, e hoje já com 8 netos, né? E é a maior bênção de Deus. Então, se eu estou realizado familiarmente, né? Com certeza, a gente já tem, né, uma cabeça mais fria para se pensar, para se agendar, né, para os compromissos que a gente tem no dia a dia, né? São viagens, família compreende se eu não estou junto naquele domingo, eu passei a semana fora, né? A família tem essa compreensão. Então,
tudo isso a gente construiu também, né? Mas eu prestei atenção lá atrás quando pessoas falavam e que isso seria, qual que seria o lucro disso, né? Você conseguir fazer, né, com que onde você estiver você faça a coisa bem feita, né? Fazer com que as pessoas possam viver melhor com o teu trabalho, com a tua dedicação. Então eu creio que eu vou levar assim de experiência, de tudo aquilo que passou por esse período da minha vida, é isso, de ter conseguido, né, realizar meus sonhos, né, aquilo que eu passava pela minha cabeça, mas com o pé no chão, por ter ouvido muito, né, escutado muito, lido muito e depois colocado em prática. E tem, assim, que eu não posso negar em momento nenhum, e pelo contrário, né, valorizar isso, a família que eu tive também, né, o que eu aprendi. Então, até hoje, meu pai, esses dias fez 91 anos, e eu estive lá, e ele, toda vez que a gente se encontra, ou ele me liga, manda uma mensagem, ele nunca esquece de dizer, meu filho, aquilo que a gente ensinou, coloca em prática, não esqueça daquilo, não coloca sempre em prática. Então, e a outra coisa que ele fala assim, ó, preserva o sobrenome Baraldi, família é grande, né? Então não suja o sobrenome Baraldi. Então, tudo isso ajuda com que a gente todo dia levanta com compromisso, né? Ser cada dia melhor, na família, né? Na sociedade, na igreja, que a gente também, né, ajuda, sempre foi agente pastoral, e hoje, né, nesse compromisso realmente, que é um compromisso seríssimo, né? Conduzir o município por 4 anos, depois a sociedade, os eleitores viu que a gente podia continuar mais 4. Graças a Deus, né, deu-nos vida e saúde, sabedoria. Estamos conduzindo, falta, né, 1 ano, um pouquinho mais de 1 ano, né, e a gente quer, eu tenho dito, né, em todos os momentos que eu posso estar falando isso aí, eu tenho dito que meu mandato termina 31 de dezembro de 2024, então quero continuar persistente, né, comprometido, responsável até o dia 31 de dezembro de 2024, quando formos passar, né, a faixa aí para o outro que vai continuar, vai dar continuidade. E imagino sempre que, né, essa boa continuidade é o que nós estamos vendo hoje, dessa dificuldade no Brasil, no mundo, né? Guerras voltando, economia, fome e tal. Então, se a boa continuidade, porque quando as pessoas criticam a continuidade, é aquela continuidade ruim. Você já suportou aquele período, ainda tem que suportar mais. Isso é ruim, né? É péssimo. Mas a boa continuidade, ela é interessante, ela é importante, porque você já só troca como é que diz lá? Só troca o condutor, né? A máquina continua. O pensamento, né? É o mesmo. Né? Exatamente. Então, você perguntou o que eu levo isso. Não tenho, né, muita coisa, assim, dizer assim, olha, uma receita para dizer para você, não tem. Agora, isso que você acabou de falar é importantíssimo. Se coloque à disposição. Não, deixe que Deus faça o resto. A pessoa tem, né, ele tem um alicerce familiar, ele tem um alicerce na comunidade, ele tem tudo para ser um bom político também. Né? O que não pode é se omitir. E aí, aquilo que eu disse bem no início, né? Aí, pessoas que não têm esse mesmo pensamento, esse mesmo caráter, vai aproveitar do momento, né? Então, isso tem que ser um pensamento a nível de município, a nível de estado, a nível de país, a nível de mundo. Então, com certeza o mundo será bem melhor, né, se as pessoas comprometidas se dispuserem a ser também político, um bom político. Com certeza. Baraldi, se encaminhando agora para o nosso final, eu queria muito agradecer ao senhor pela presença. A gente sabe dos compromissos, da correria, principalmente nessa época de final de ano, são muitos compromissos, formatura e diversos compromissos que eu sei que o senhor tem, mas o senhor se colocou à disposição de estar aqui falando um pouco, né, da tua história, da gestão, e já queria deixar o espaço aberto para as considerações finais, agradecer também aí, pessoal, desejar umas boas festas, na próxima semana aí já chega o Natal, o Ano Novo. Com certeza. Deixa o espaço aberto então para o senhor para fazer essa consideração final e mais uma vez agradecendo pela presença. Eu que agradeço, Marcinho, né, de poder ter uma oportunidade dessa de estar falando. A gente não tem muito, né, essas oportunidades,
mas quando eu tenho, eu gosto muito de agradecer, porque o dia a dia toma esse tempo da gente e você, tanto, passa despercebido, e é importantíssimo esse momento da gente estar passando essas informações, né? Quantas pessoas que depois que ouvem a gente falar ou numa rádio, ou uma entrevista, e ele diz, poxa, que bom que você falou, eu estava escutando. Então, com certeza você, quando você está passando boas informações, tem muita gente aprendendo com isso, né? E eu fico feliz. Eu tenho, como eu já disse, né, dos agradecimentos, né? Eu tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente, a minha família, né, todos da minha família. Agradecer demais, né, a nossa equipe. É uma equipe, né, que trabalha unida, né, em consenso. Quando tem os problemas, senta para resolver, né, e aí sai desses problemas mais fortalecido, né, e agradecer realmente assim toda a nossa população que confiou na gente, né, confiou uma vez, confiou a segunda vez, né, e a gente está podendo cumprir com aqueles compromissos que a gente fez lá, né, no período da campanha. E isso daí realmente é muito, eu sinto muito orgulho de tudo isso, porque primeiro pela saúde que Deus nos deu. Se Ele também não tivesse me dado saúde, quantos companheiros, quantos parceiros que partiram nesse período, né? Então, primeiro de tudo, por Ele ter concedido o dom da vida. E depois, tudo isso que eu disse, né? Vem família, vem a equipe, vem a população que compreende na hora mais difícil, ajuda também, né, na hora que é solicitado, e é assim que as coisas funcionam. E nós estamos na luta, vamos continuar, se Deus quiser. Eu quero aproveitar então o momento, né, já está perto aí das festividades natalinas, né, que é um momento que as famílias, né, se envolvem aí com alegria, com visitas, com confraternização, para comemorar esse nascimento, né, de Jesus. E eu espero que, né, esse menino Jesus renasça nos nossos corações, para que nós possamos ter dias melhores, cada dia ter dias melhores. E em função disso, né, 2024 vem aí também, e a gente espera que 2024 seja assim, de muita prosperidade, né, de muita alegria, né, de muita união aqui no nosso município. E ficamos aí à disposição, agradeço novamente, né, a oportunidade aqui, que Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, Baraldi, obrigado, prefeito. Agradecendo o senhor, agradeço também a todos que ficaram aí até agora, e eu tenho certeza que vai compartilhar esse conteúdo. Quero aqui deixar os nossos agradecimentos de coração a cada um que tem nos ajudado com dicas, compartilhando, torcendo por esse projeto, que eu já disse e vou repetir mais uma vez. Esse projeto só tem sentido se tiver você aí do outro lado. Se não tiver você aí do outro lado, não tem sentido nenhum. Então deixa aqui meu abraço, desejo já um Feliz Natal, que o menino Jesus possa nascer, renascer em cada coração, em cada lar. Então, muito obrigado mesmo, Feliz Natal, boas festas para vocês aí, com os amigos, com a família, e até o próximo episódio, que na semana que vem nós temos mais um episódio, viu? É época chegando aí o final de ano, mas o NPA não para com boas informações, tá bom? Então, nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do NPA 360.